Muito bem, estamos de volta. Vamos para mais uma questão aqui. Mário está sendo processado por tentativa de homicídio, uma vez que injetou substância venenosa em Luciano com o objetivo de matá-lo. No curso do processo, uma amostra da referida substância foi recolhida para análise e enviada ao Instituto de Criminalística, ficando comprovado que, pelas condições de armazenamento e acondicionamento, a substância não fora hábil para produzir os efeitos a que estava destinada. Mesmo assim, arguindo que o magistrado não estava adstrito ao laudo, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Mário nos exatos termos da denúncia. Com base apenas nos fatos apresentados, responda justificadamente. Pessoal, olha a situação. Eu sempre esqueço o nome das pessoas aqui que estão envolvidas. Mário. O Mário tenta matar Luciano. Muito bem. O Mário, ele tenta matar o Luciano por meio do que ele se utiliza? Veneno. Esse veneno, ele vai para uma amostra, pega-se uma amostra e vai para exame pelo Instituto de Criminalística. E se descobre que a maneira como foi guardado o veneno fez com que as suas propriedades terminassem. Então ela não conseguia fazer aquilo para o que foi criado. Ou seja, aquilo deixou de ser veneno. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu tenho aqui um frasco de água. Eu olho e falo assim, eu vou matar o João. E eu pego essa água e dou para o João. E o João bebe e ele não morre. Eu queria matar o João. Eu pensava que essa água iria matar o João. E o João não morre. Você entende que nessa situação a pessoa vai responder por homicídio? A resposta é não. Imagine uma outra situação. Eu pego uma folha de papel. Falo assim, eu vou matar aquela pessoa com essa folha de papel. E pego a folha de papel, amasso e jogo. E a pessoa não morre. Por quê? Porque uma folha de papel não mata a pessoa. Então, apesar de eu ter a intenção, apesar de eu acreditar que a folha de papel pode matar, na verdade, tanto essa água quanto a folha de papel amassada são instrumentos que não há a menor possibilidade dessas pessoas morrerem nessas situações. Então, nós estamos diante de um caso, de uma situação de crime impossível. E, apesar de eu ter tentado, ocorreu a tentativa, eu queria que você entendesse isso, ocorreu a tentativa. Só que o legislador não pune a tentativa quando é impossível do crime se consumar. Na situação descrita pelo examinador, o que aconteceu? Aquela substância não era mais veneno, ela não tinha mais essa capacidade de matar. Houve tentativa? Sim, houve tentativa. A conduta do Mário, né? A conduta do Mário é uma conduta ruim? Sim, é uma conduta ruim. Ele é mau? Ele é mau. A conduta dele é pecado? É pecado. Ela é imoral, ela é o que você quiser. Porém, o direito penal não pune essa situação, não pune essa conduta. A tentativa dele é impunível. Perfeito? Muito bem. O promotor de justiça diz o seguinte, não. Mesmo o laudo tendo dito que não foi possível, que o meio empregado não poderia causar a morte, o juiz ele não precisa ficar embasado no laudo. É verdade essa afirmação do promotor de justiça? É verdade. Ele não é obrigado a seguir, ele não fica adstrito, ele não fica vinculado àquilo que o perito disse. Isso é verdade. O Código de Processo Penal estabelece isso. Porém, o juiz também não é burro. Se o laudo está dizendo que aquela substância não é mais veneno, ele pode acreditar. Ele não está obrigado a se vincular. Porém, ele pode basear a sua decisão em um laudo de um perito. É para isso que serve justamente o perito. Então, apesar dessa afirmação do promotor de justiça estar correta, que o juiz não está adstrito ao laudo, ele não fica vinculado ao laudo, no caso aqui, esse argumento não vale. Esse argumento aqui não cabe para essa situação. Muito bem. Caso de pronúncia. Pronúncia, impronúncia e absolvição sumária. O que é isso? Nós estamos aqui diante de uma situação do tribunal do júri. O tribunal do júri tem um procedimento. A primeira fase do procedimento do tribunal do júri é igualzinha, é idêntica ao procedimento de qualquer outro crime. Furto, roubo, estelionato,
estupro. Tudo igualzinho. Então tem um inquérito policial, tem investigação, promotor de justiça oferta a denúncia, o juiz recebe a denúncia, o juiz determina a citação do réu, o réu é citado, o réu apresenta uma resposta escrita por meio de advogado, o juiz designa uma audiência. Nessa audiência são ouvidos, primeiro, a vítima, o ofendido, se for possível, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, por último, o réu é interrogado. Há os memoriais finais que são feitos de forma oral e, ao final, o juiz prolata uma sentença. Se o procedimento é comum, o juiz prolata uma sentença condenatória ou absolutória. Se o procedimento é do tribunal do júri, aí abrem-se algumas possibilidades. Primeira possibilidade, o juiz pronuncia o réu. O que é uma sentença de pronúncia? Sentença de pronúncia é aquela que o juiz, ele analisa tudo o que foi feito até ali e ele diz, olha, eu entendo que estão presentes os requisitos de um crime doloso contra a vida. A prova da materialidade que uma pessoa foi morta e há indícios da autoria de que quem matou foi fulano de tal. Matou ou tentou matar. Então, nesses casos, não sou eu o juiz competente para julgar. O juízo competente, a autoridade competente é o tribunal do júri. Então eu pronuncio o réu para que ele seja julgado pelo tribunal do júri. Isso que é uma sentença de pronúncia. Muito bem. Sentença de impronúncia. O que é uma sentença de impronúncia? O juiz, ele diz o seguinte, ele não está convencido de que ocorreu um crime doloso contra a vida. Ele está em dúvida. Se ele está em dúvida, o que ele faz? Ele determina que o processo seja arquivado. Mas olha que interessante. Ele está em dúvida, porém ele não tem certeza de que o réu não praticou aquele crime. Então ele manda arquivar, porém, se houver notícia de prova nova, aquele caso pode ser desarquivado e o promotor oferta uma nova denúncia e começa o procedimento todo de novo. Então, isso que é uma sentença de impronúncia. Essa que é a diferença da absolvição sumária, que é a que nos interessa aqui. Na absolvição sumária, o juiz tem certeza de que o réu não praticou o crime. Ou o juiz tem certeza de que o fato não constitui crime. E a situação que nós estamos diante aqui é uma situação em que o fato praticado por Mário não constitui crime. Por quê? Porque a substância que ele se utiliza, o meio que ele se utiliza, é um meio que é impossível de fazer se concretizar o resultado evento morte. Então, qual é a sentença? O que é que o juiz deve fazer nesse caso? Absolver sumariamente o Mário. E vamos lá para a resposta. Veja você. O magistrado deveria pronunciar Mário, impronunciá-lo ou absolvê-lo sumariamente? Resposta. O caso narrado amolda-se à hipótese de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, que prescreve que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Assim, deveria Mário ser absolvido sumariamente nos termos do artigo 415, inciso 3 do Código de Processo Penal. B. Caso Mário fosse pronunciado, qual seria o recurso cabível, o prazo de interposição e a quem deveria ser endereçado? De novo aqui essa questão relacionada ao recurso em sentido estrito. O examinador da OAB gosta muito de perguntar sobre isso, já é a terceira ou quarta vez que nós vemos isso nas nossas aulas. Resposta. Contra a sentença que pronuncia o réu, cabe o recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Tal recurso deve ser interposto no prazo de 5 dias, conforme artigo 586 do mesmo Código, devendo a petição de interposição ser endereçada ao juízo prolator da sentença e as razões recursais endereçadas ao Tribunal de Justiça respectivo. Muito bem, já vamos direto para a questão número 4. Laura, empresária do ramo de festas e eventos, foi denunciada diretamente no Tribunal de Justiça do Estado X pela prática do delito descrito no artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa. Na mesma inicial acusatória, o Procurador-Geral de Justiça imputou a Lucas, promotor de Justiça Estadual, a prática da conduta descrita no artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva.
A defesa de Laura, então, impetrou habeas corpus ao argumento de que estariam sendo violados os princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Arguiu ainda que estaria ocorrendo supressão de instância, o que não se poderia permitir. Nesse sentido, considerando apenas os dados fornecidos, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Pessoal, vejam vocês. Aqui, Lucas e Laura. Lucas é promotor de justiça, Laura ela é uma empresária no ramo de festas. A Laura está sendo denunciada diretamente no Tribunal de Justiça. Vejam vocês, então aqui é uma questão envolvendo o tema competência. Quem é o juízo competente para julgar um promotor de justiça? Tribunal de Justiça do Estado ao qual o promotor de justiça está vinculado. É o Tribunal de Justiça. Muito bem. Há uma conexão de crimes. Há uma conexão de crimes. Por que conexão? Porque a Laura está respondendo por corrupção ativa e o Lucas está respondendo por corrupção passiva. Então, a Laura teria dado algo, teria entregue um dinheiro, teria feito alguma coisa e Lucas teria recebido. Então, há conexão entre os crimes. Muito bem, nestas situações o que vai acontecer? O Lucas, ele deve ser processado, deve ser julgado perante o Tribunal de Justiça. No caso de conexão, se uma das pessoas envolvidas tem foro por prerrogativa de função, que é o caso do promotor de justiça, então o crime conexo deve ser também julgado pelo Tribunal de Justiça. A defesa de Laura está alegando o seguinte: se a Laura for julgada também no Tribunal de Justiça, haverá o quê? Supressão de instância. O que é isso? A Laura deveria ser julgada pelo juiz de primeira instância. Aí o juiz de primeira instância julgando, condenando a Laura, caberia o quê? Recurso para o Tribunal de Justiça. Então a defesa está alegando que houve o quê? Supressão de instância. Ela está perdendo de poder ser analisado sua causa em primeira instância e depois somente ser analisada em segunda instância. O outro argumento que a defesa alega em um habeas corpus é que há violação ao princípio do juiz natural, porque ele está dizendo que o juiz natural para julgar Laura é o juiz de primeira instância e não do Tribunal de Justiça. Muito bem, o nosso ordenamento jurídico não aceita essa tese, não aceita essa tese que a defesa de Laura está levantando. Por quê? Porque entende julgados nesse sentido, e é isso que o examinador quer saber se você conhece esse julgado, dizendo que o fato de haver conexão com alguém que tem foro por prerrogativa de função, fazendo com que o seu caso vá direto para o tribunal, isso não viola o princípio do juiz natural, da ampla defesa, e não há supressão de instância. Essa aqui era uma questão que ou você conhecia por meio de estudo na doutrina, ou você tendo em mente um dos princípios que são citados aqui, que é o do juiz natural, você sabendo onde procurar juiz natural na Constituição Federal, você conseguiria responder essa questão. Você sabe que tem uma série de princípios relacionados ao processo penal que estão no artigo 5º da Constituição Federal. Então, meu caro aluno, dica para você, você tem que conhecer o artigo 5º. Você tem que conhecer o artigo 5º, os incisos que digam respeito ao processo penal. E um deles é justamente o inciso 53, que vai dizer o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Que princípio que é esse? O princípio do juiz natural. Quando você pega um bom código, esse bom código ele vai ter uma anotaçãozinha lá embaixo. E essa anotaçãozinha aqui embaixo é justamente a súmula 704 do STF. E é essa súmula 704 do STF que vai resolver sua vida, que vai resolver sua situação e fazer com que você consiga responder essa questão. Então vejam você. Vamos lá para a resposta. Os argumentos da defesa de Laura procedem? Não. Desculpa. Resposta. Não procedem os argumentos da defesa de Laura, tendo em vista o enunciado da súmula 704 do STF, que diz que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal à atração por continência ou conexão do processo do corréu ao fórum por prerrogativa de função de um dos denunciados.
É isso que eu acabei de falar para vocês. B. Laura possui direito ao duplo grau de jurisdição? Resposta. O duplo grau de jurisdição é direito do cidadão, havendo previsão implícita, não é cláusula pétrea, não está no artigo 5º da Constituição Federal, hein, pessoal? Havendo previsão implícita na Constituição Federal, tendo em vista a previsão de recursos, bem como a maneira como o Poder Judiciário está organizado. Porém, como todo direito, esse não é absoluto, e em algumas situações a própria Constituição Federal trouxe hipóteses em que um cidadão não tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Um desses casos se dá em relação à competência originária dos tribunais de justiça por prerrogativa de função e aos corréus ou partícipes que têm sua competência atraída, conforme o caso narrado. Assim, em regra, acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, poder ter seu caso reexaminado de forma integral por órgão distinto e superior ao que prolatou a sentença. Volta para mim, questão difícil, questão nível 3, questão nível ninja, que você já tem que estar no estágio um pouquinho mais avançado de estudo, agora você já aprendeu. Tá certo? Então vamos a mais um intervalo e já já nós voltamos para a terceira parte da nossa aula.